Irmãos, se tem uma área que Jesus transforma, é a área moral. Tem uma área que quando Jesus entra na vida do homem, ele faz uma mudança, é na vida moral desse homem. Jesus transforma a vida moral de todo homem que quando recebe ele em sua vida, essa área tem que ser transformada. Às vezes a gente se depara com alguns episódios de gente que se diz ser transformada, mas a vida moral é uma vida perdida. Não é uma vida que reflete alguém que anda com Jesus. Eu queria pensar nessa manhã em uma temática com os irmãos. Jesus transforma o improvável. É sobre essa temática que eu quero pensar hoje com os irmãos. Jesus transforma o improvável. A Bíblia nos ensina que muitas pessoas foram transformadas por Jesus e a partir dessa transformação, essas pessoas são convidadas a também viverem uma vida diferente. O homem que é transformado por Jesus, ele vive a sua vida de maneira diferente. Na sua casa, na igreja local, na comunidade que ele está inserido, nos seus negócios, na maneira como ele enfrenta os dias difíceis, os dias bons. Quem tem uma vida transformada por Jesus, vive uma vida diferente. E talvez você se depare por algumas situações e veja alguns cenários de pessoas que você olha e fala, olha, essa pessoa não tem condições de ser transformada. Para Jesus, tudo é possível. Ele transforma o improvável. E exemplo disso somos nós que estamos aqui nessa manhã, nesse lugar. Talvez o mundo olhava para você e dizia, não tem jeito para você. E talvez até hoje alguém olha para você e fala assim, olha, não tem solução, não tem perspectiva. Mas a gente conhece um Senhor que ele é poderoso para transformar o improvável. Querido, só é possível transformar a realidade do mundo que nós estamos inserindo se nós demonstrarmos a esse mundo que o nosso mundo foi transformado primeiro. Se quisermos ganhar esse mundo e transformar ele, devemos demonstrar a ele que o nosso mundo foi transformado primeiro. Tem muita gente que precisa ser transformado primeiro, para depois ser instrumento na mão de Deus, para transformar aquilo que está à sua volta. E eu queria então pensar em uma temática nessa manhã, com você que está aqui, você que está em casa, que é Jesus transforma o improvável, e isso mostra para nós um personagem que foi transformado por Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo 1. Você deve conhecer bem um personagem conhecido como Zaqueu. Evangelho de Lucas 19, a partir do versículo de número 1. Os irmãos me perdoem se em alguns momentos faltar aqui. Estou me recuperando ainda de um resfriado da semana, como alguns irmãos aqui também estão. Evangelho de Lucas 19, do 1 ao 10. Vai dizer o texto. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou numa casa de um pecador.
Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, querido? Vamos orar? Abaixa sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós aqui acabamos de ler a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra, ela tem propósito quando ela vem ao nosso coração. E eu creio, ó Deus, de que nessa manhã existem pessoas aqui, e em seus lares também, que precisam ser alcançados pelo propósito da Tua palavra. Então, Pai, cumpra nessa manhã com esse projeto, com esse propósito, com o objetivo pelo qual o Senhor nos enviou essa palavra nessa manhã, para que nós, Senhor, saiamos daqui dizendo ao mundo que Jesus nos transformou. Que a mensagem que nós vamos levar às pessoas à nossa volta, no ambiente de trabalho, aonde nós estamos inseridos, que seja uma mensagem de transformação, a começar na nossa vida, para que outros sejam alcançados também. Nós te pedimos isso e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Jericó é o local aonde Jesus está entrando. E é muito interessante perceber de que Jericó é uma belíssima cidade. Jericó era a cidade conhecida como uma cidade dos ricos. Cidade essa aonde ela ficava muito próxima ao Rio Jordão e também ao Mar Morto. Jericó é uma cidade aonde ela era adornada por muitas palmeiras. Uma cidade de turismo, aonde as pessoas elas iam naquela cidade para visualizar a beleza daquele lugar, visualizar as fontes de águas quentes que ali em Jericó existia. Jericó é uma cidade aonde esse texto nos ensina que ela era um lugar aonde Deus havia planejado visitar. Jericó estava nos planos de Deus, na agenda de Deus, para ser visitada naquele momento por Jesus, o próprio Deus encarnado em Cristo, visita a cidade de Jericó. E é interessante porque no primeiro momento em que Jesus passa por Jericó, Jesus alcança um mendigo cego. E o texto diz que quando Jesus entra por Jericó, aquele mendigo é alcançado por Jesus. Agora Jesus vai também em Jericó alcançar um homem que é rico. Para que nós pudéssemos entender de que a palavra de Deus, ela veio para alcançar a todos, seja pobre, seja rico, o evangelho é para todos. E Jericó é um exemplo de um lugar aonde revela para nós que o objetivo de Jesus é transformar aquele que está em um estado que precisava de transformação. Jesus então vai passar por esse lugar, passar por Jericó, a cidade do lazer, a cidade conhecida como cidade do luxo, do comércio, da riqueza. Essa cidade agora, ela é visitada pelo próprio Filho de Deus. Jericó, ela é visitada pelo próprio Deus. Nessa manhã, Deus quer alcançar os nossos corações nesse lugar. Aqui em Parque Sueli, talvez não tenha ninguém que seja rico, eu acho que não. Mas nós temos situações diferentes. Alguns têm um pouco mais, alguns um pouco menos, alguns uns poucos menos ainda. Deus quer alcançar a todos nesse lugar. Quem tem muito não significa que não precisa ser alcançado pelo Evangelho. Quem tem médio não significa que não precisa ser alcançado pelo Evangelho. E quem talvez diz que não tem nada, mas tem, não significa que não precisa ser alcançado pelo Evangelho. A verdade é de que o Evangelho tem o objetivo de alcançar a todos e que poder tem o Evangelho tão grande que consegue alcançar aquele que está em um nível baixo, em um nível médio, em um nível alto. Todos devem ser alcançados pelo Evangelho. Nesse lugar,
o Senhor quer alcançar pessoas nesse lugar também. Transformar áreas da nossa vida que talvez são áreas que estão trocadas. Irmãos, muitas vezes nós achamos que estamos vivendo de maneira que estamos agradando a Deus. Mas nessa manhã, Deus vai nos fazer enxergar na vida de Zaqueu alguém que foi alcançado porque existiam áreas na vida dele que estava trocada. Assim como na nossa vida também, pode haver áreas que nós achamos que está certa, mas está trocada. Jesus então nos ensina nessa manhã, e é o que eu quero pensar com você, sobre áreas da vida de Zaqueu, que Jesus transformou. Zaqueu é o homem improvável da história, mas eu quero que você pense além de Zaqueu, você pense assim, o Pedro, aqui, Pedro Vicente, que é o meu nome, sou o homem improvável nessa história. Eu quero que você perceba de que o Zaqueu hoje pode ser você. Ah, pastor, depende. Se o senhor estiver falando do tamanho dele, ok. Porque com a altura dele, eu até me comparo. Eu sou baixinho como ele era. Aí eu vou dizer, não, pastor, se o senhor está falando da riqueza de Zaqueu, então não sou eu, não. Mas deixa eu te dizer, você é o Zaqueu da história. O Zaqueu que precisa perceber as áreas que devem estar no seu devido lugar, para que você viva uma vida em que o mundo vai ver que você foi transformado. Pastor, qual é a área da vida de Zaqueu que foi transformada? Quero compartilhar com você então. A primeira área de transformação na vida dele é a área da felicidade. Querido, você é feliz? Você é feliz, irmão? De verdade. Quantos são felizes aqui? Feliz. Amém. Quantos aqui estão hoje empregados, trabalhando? Levanta sua mão se você está trabalhando. Amém. Abaixe sua mão. Querido, se você perder o seu emprego, você vai continuar feliz? Seja sincero. Felicidade, ela não está relacionada àquilo que nós temos. Não está relacionada ao emprego que nós temos, por mais que muitas vezes a gente olha para o nosso trabalho e a gente fala assim, olha, o meu trabalho, ele me proporciona felicidade. Se eu não trabalhar, como é que eu vou adquirir os bens necessários para a minha casa? Deixa eu te dizer, hoje eu estava falando para o Ademir na escola bíblica dominical, que a Bíblia diz para nós de que nunca um justo mendigou o pão, nunca teve um justo sequer que havia mendigado o pão. Não está dizendo para nós de que nunca alguém que trabalhou ou não trabalhou precisou mendigar o pão, mas o justo, aquele que confia no Senhor, aquele que tem a sua vida justificado pela obra que Cristo fez na cruz do Calvário. A Bíblia diz que esse nunca mendigou o pão, porque Deus é Deus quem sustenta cada um daqueles que confiam nele. Mas tem muita gente que está olhando para aquilo que tem hoje e colocando a sua confiança nisso. Zaqueu é o homem improvável, porque confia na sua riqueza. É o homem que tem tudo e acha que aquilo dali é de fato que vai manter a sua vida. A palavra de Deus diz para nós, no verso de número 2, no início da leitura, diz assim, olha, havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Tem gente que vai dizer assim, pastor, se eu for rico, eu vou ser feliz. Quantas vezes, querida, a gente almeja dizer que se nós formos ricos, nós seremos felizes. Há pouco tempo atrás, eu participei lá, fiz compra lá no açaí, né? A gente está esperando até hoje ser chamado, ainda não fomos chamados. E aí fiz compra lá no açaí, aí tantos valores que você comprava, você colocava um cupomzinho lá no açaí, né? O aniversário do açaí, que você concorria a... Eu não sei nem quantos milhões é aquilo lá, mas é muito milhão, acho que é 5 milhões. Eu falei, rapaz, se eu ganhasse 5 milhões, olha, a minha vida ia mudar. Quem nunca pensou nisso? Se eu ganhar 1 milhão, eu vou sair do Gouveia. A primeira coisa que você pensa é, eu vou embora do Gouveia. Vai para onde? Para a Flórida? Vai voltar para cá. Não, pastor, eu vou lá para os Estados Unidos para ficar tremendo? Não vai. Querido, às vezes o lugar que a gente está é melhor do que aquilo que a gente pensa. E aí você está pensando, quando eu ficar rico, eu vou ser feliz. Não vai, irmão.
Se você está esperando ter dinheiro para ser feliz, desculpa. O açaí não vai me dar 5 milhões de reais. Se me desse, eu já fiz um trato até com Deus, sabe, Michele? Falei, Senhor, se o Senhor me desse os 5 milhões, a obra estava pronta. O prédio novo já estava construído, eu não tenho nem que pensar 2 vezes. Aí é construir o prédio. Porque é o sonho que eu tenho. Mas Deus sabe do tempo certo para cumprir a promessa dele em cada coração. E não é baseado no que o homem vai nos oferecer, mas é baseado em quem a gente confia. E se a gente confia no Senhor, Ele é o motivo da nossa felicidade. Zaqueu, então, ele é chefe dos publicanos. E os publicanos são aqueles que eram os cobradores de impostos, mas eram cobradores de impostos pesados. Eram aqueles que extorquiam o povo. Esses eram os publicanos. Eu não estou falando nem de Zaqueu. Eu estou falando que Zaqueu liderava aqueles que extorquiam o povo. Eles preocupavam-se mais com o lucro do que com o próximo. Um publicano, ele tinha pouco patriotismo e nenhuma religião. Os publicanos também, eles eram considerados como ladrões e classificados entre os prostitutas. Eles eram aqueles que roubavam o povo. Esses eram os publicanos. Eles eram vistos como inimigo do povo, por quem eles também eram odiados. E Zaqueu agora é alguém que é conhecido como chefe dos publicanos. Ele era considerado um homem repugnante diante do povo. Esse é Zaqueu. Esse é o homem improvável, que a sociedade olhava e tinha nojo dele, tinha raiva dele. Seria como se Zaqueu, ele fosse alguém que tivesse cometido um crime tamanho na sociedade, que você e eu olhássemos e falássemos assim, esse homem não é digno nem de sentar próximo a mim. Esse homem deveria estar preso, ok? Em um contexto aí do Brasil, você que está envolvido com as partes políticas do Brasil, e você olha algumas situações que você fala assim, olha, que situação repugnante, essa pessoa não é digna, essa pessoa não merece, mas essa pessoa é alvo do amor de Cristo. Irmãos, Zaqueu é um exemplo de que quem está na política precisa ser alcançado por Jesus. Você sabia que você deve orar pelos políticos? Pastor, você vai falar de política hoje? Não. Mas eu vou dizer que a nossa missão como igreja é também alcançar aqueles que estão na política, que precisam ser transformados por Jesus. O objetivo do Senhor é transformar todos, alcançar todos. Aqueles que roubam e aqueles que não roubam. Aqueles que, em uma sociedade como a nossa, vivem a sua vida digna, pagando impostos e tudo direitinho. Jesus quer transformar esses também. Mas também Ele quer transformar aqueles que estão roubando o Brasil, roubando você, roubando a mim. E às vezes você vai olhar para essas pessoas e falar assim, eles deveriam era estar mortos. Não, querido, eles precisam ser transformados para ter vida. O papel da igreja, nosso papel, é orar para que Jesus transforme aquele que está na lama. Para que Jesus mude essa história. Desculpa se falar sobre isso, mexe com o seu partidário, mas nós devemos aprender a orar por cada um desses que estão envolvidos em coisas erradas. Essa é a missão da igreja. E Jesus quer transformar esse público também. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais do poder de Deus no meio dessa realidade. Zaqueu é alguém que enriqueceu por meios fraudulentos. Ele era o cabeça daquele odiado esquema de corrupção. Ele era o líder, ele estava lá no comando, ele estava no topo daquela situação. E Jesus vai ter um encontro com ele. Quantos creem que Jesus continua tendo encontro com corruptos? Eu creio nisso. Eu creio, irmãos. Eu creio que Jesus se encontra com corruptos. E quando ele se encontra com corruptos, ele transforma os corruptos. Porque não há nada que possa contra o poder da palavra de Deus. Ele é poderoso para mudar essa situação. Zaqueu, então, era um homem numa posição bem-sucedida. E aí a gente pode achar que Zaqueu era um homem feliz. Zaqueu podia, por mim, por você, ser visto como alguém que morasse num palácio. Comia caviar. Estava lá o tempo todo nos melhores lugares. Chuveiro quente todo dia. Ar-condicionado quando estava frio, calor. E ele provando aquele momento lá.
Mas deixa eu te dizer, Zaqueu não é feliz. Você imagina o peso na alma desse homem, de por onde ele andar, ele ser visto como um corrupto. Por onde ele andar, olhos olharem para ele, e olharem para ele com um olhar de repugnância, de vontade de ter ele longe. Zaqueu é alguém que sabia de que ele não era feliz, porque quem sabe que não é feliz, sabe porque a alma diz que não é feliz. Tem gente que tem muita riqueza e por fora mostra uma aparência de felicidade, mas a alma está abatida, a alma está destruída, a alma está no fundo do poço, a alma está na escuridão, e quem sabe que não é feliz, sabe porque a alma diz que não é feliz. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter luxo, pode ter o melhor carro do ano, pode ter quantas coisas quiser, quantas casas, mas ela sabe que lá dentro da alma dela existe um vazio tamanho que só pode ser preenchido por Jesus que transforma, irmãos. Não se iluda, quem vive uma vida na corrupção não é feliz. A alma dessa pessoa está sedenta por felicidade. Sedenta por ser feliz, e por isso busca em diversos lugares, em diversas ocasiões, preencher a felicidade. Zaqueu não era um homem feliz, porque a alma dele estava vazia, e por isso ele tentava preenchê-la com tantas corrupções, com tanto luxo, tanto dinheiro, mas nada daquilo trouxe a ele o preenchimento do vazio que ele tem na alma dele. Você precisa entender isso. Nem sempre quem está sorrindo está feliz. Às vezes quem está sorrindo está morrendo por dentro, porque precisa de Jesus para transformar essa situação. E sabe o que muitas vezes a gente faz, irmãos? Quando olha uma situação como essa, um cenário desse, de quem está no poder, ao invés de nós orarmos, nós achamos que a pessoa está sobressaindo sobre nós. Querido, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Deus governa a história da humanidade. Quem está governando a história da humanidade é o Senhor. E quando Ele quiser dar um fim no mundo, Ele vai dar o fim no mundo, porque Ele tem poder para acabar com todas as coisas. Você consegue compreender com os seus olhos espirituais de que você serve um Deus que está governando todas as coisas? Esse é o Senhor que nós servimos, e é o Senhor que passou em Jericó e encontrou um cego mendigo, e agora encontrou um homem rico, que a alma estava angustiada, um homem rico, que achava que o dinheiro poderia preencher o vazio do seu coração, mas o dinheiro não produziu a Zaqueu verdadeira felicidade. Espiritualmente ele era um homem infeliz, necessitado, insatisfeito, perdido, incompleto. A vida dele era marcada por um vazio que nem a fama, nem o dinheiro e nem o sucesso podia preencher. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. Esse é Zaqueu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus quer transformar os ricos também na nossa sociedade. Quantas vezes a gente ora pelos ricos? Precisamos orar pelos ricos. Eles estão vazios de Jesus. Irmãos, nós precisamos ser despertados a orar, porque a gente olha um cenário como foi passado aqui da Cristolândia, e a gente olha para aquele cenário, e a gente fala assim, olha, eles precisam de Jesus, porque a aparência deles mostra isso, a condição que eles estão lá, revela para nós que eles precisam, e nós então nos despertamos, nos movemos, nós vamos lá, mas deixa eu te dizer, tem gente que aparentemente está bem, mas a alma está na pior. E a gente não percebe isso. Jesus está passando por aquele lugar porque Ele quer alcançar alguém que da alma está necessitado. Não da aparência. Porque se fosse pela aparência, todo mundo olharia para Zaqueu e falaria assim, esse homem nunca precisará ter um encontro com Jesus. Ele está bem. Ele está feliz, ele tem tudo o que ele precisa, ele tem uma casa, ele tem uma cama, ele tem um espaço para ele viver, ele tem um emprego, ele está feliz, mas a nossa necessidade não está relacionada àquilo que está fora, mas àquilo que está dentro. É como nós estamos por dentro, que mostra do que nós precisamos. Do que nós precisamos. Tem gente que sorri por fora, mas por dentro está chorando. Tem gente que hoje talvez aqui apertou sua mão, te abraçou, mas por dentro não está legal.
Jesus conhece aquilo que está precisando dentro de nós e Ele transforma a nossa realidade de dentro para fora. Eu creio que nessa manhã existem interiores aqui nossos que está sendo transformado pela palavra do Evangelho. Porque Jesus transforma o improvável. Sabe, irmãos? Às vezes a gente fala assim, o pastor Pedro, ele não precisa de ser transformado em algumas áreas da vida dele, mas se fizer um apelo aqui, se o Denilson pregar à noite, vai pregar você à noite? Vai estar ministrando a palavra? O Denilson pregar, e se o pastor Pedro se levantar e tomar uma decisão, vão olhar e falar assim, o pastor tomou decisão? Era improvável que ele tomasse uma decisão, ele não precisava disso. Quem disse para você que não tem áreas na minha vida que não precisam ser transformadas por Jesus? Enquanto nós estivermos aqui, haverá sempre uma área em nós que vai precisar de transformação. Não é sobre o nosso status, não é sobre quem você é sobre a realidade do seu interior. É sobre aquilo que de fato nós somos. O que Jesus está vendo com Zaqueu é quem Zaqueu é. E ele é aquilo que está dentro e não aquilo que está fora. Quantas vezes, irmãos, estamos vivendo uma vida de pecado, estamos escondidos, estamos na lama, mas por fora todo mundo acha que está tudo bem, que a nossa vida está santa com o Senhor, e não está. Deus conhece a nossa realidade no interior, e Ele quer transformar essa realidade. Não é a nossa aparência, mas é o que está dentro de nós. Zaqueu precisava de uma transformação, mas essa não era por aquilo que estava fora, mas era aquilo que estava dentro. Às vezes achamos que uma promoção de emprego vai nos proporcionar felicidade, quando na verdade isso não acontece. Nós não somos felizes por aquilo que nós recebemos, que vem do mundo. Nós somos felizes por aquele que nós recebemos, que veio do céu. Esse é Jesus. Esse traz verdadeira felicidade para mim e para você. Zaqueu então percebe que não era tão feliz, e ao saber que Jesus ia passar por Jericó, ele vai ao encontro, porque ele precisa recorrer àquilo que de fato poderia proporcionar a ele felicidade. Querido, só podemos descobrir a verdadeira felicidade ao nos encontrarmos com Jesus, porque Ele muda a nossa história. Zaqueu sabia que o dinheiro não iria preencher o vazio de seu coração. Ele sabia que a sua alma estava sedenta de algo que o dinheiro não poderia comprar. Jesus transforma a falsa felicidade em verdadeira felicidade. E é isso que Ele faz na vida de Zaqueu. E nessa manhã, é isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Talvez você está dizendo assim, pastor, quando eu tiver um carro do ano, eu vou ser feliz. Quando eu tiver filhos, eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma esposa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver, eu vou ser feliz. Não, querido. Quando você ter a presença do Senhor, você será feliz. Independente do caos que a tua vida possa estar inserido. Independente do lugar que você está. Do contexto que Deus está permitindo que você viva. A presença do Senhor na sua vida é o que traz felicidade. Pastor, mas eu estou vivendo um momento difícil. Quando o Senhor está em nós, até os momentos difíceis, Ele acalma, irmãos. Ele é poderoso. Ele não sai da vida daquele que Ele habita. E se Ele estiver em você, você tem a verdadeira felicidade. Eu quero caminhar mais um pouco com uma segunda área que é transformada na vida de Zaqueu. A segunda área que esse texto me ensina, se a primeira é a felicidade, que antes estava na riqueza, a segunda é a área das decisões. Zaqueu começa a tomar decisões diferentes, porque quem é transformado por Jesus muda suas decisões. O verso 3 e o verso 4 diz para nós, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Zaqueu então toma uma decisão. Eu quero conhecer Jesus. Mas no meio desse momento, ele encontra um problema. Querido, qual era o problema que Zaqueu encontrou para poder encontrar com Jesus? Qual foi o problema que ele encontrou? A estatura de Zaqueu. O problema não estava na multidão, não. O problema estava no tamanho dele. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quem foi que criou Zaqueu? Foi Deus. O tamanho de Zaqueu não era um problema porque Deus havia criado Zaqueu.
Zaqueu, então, utiliza-se daquilo que ele achava ser um problema para achar uma solução, ok? E do tamanho dele, ele encontra uma solução para resolver o problema dele. Ele olha para a estatura dele, ele fala assim, ó, pela minha estatura, eu não vou conseguir. Mas existe uma possibilidade de Deus conseguir se eu subir numa árvore. Zaqueu olha para a limitação dele e ele não fala assim, olha, agora não tem mais jeito, porque não tem condições, olha o meu tamanho, olha a multidão, eu não consigo chegar até lá, eu não consigo ir até lá. Ele vê além dos problemas. Ele estava decidido, a decisão dele estava na convicção de que ele iria fazer alguma coisa para chegar até onde ele queria chegar. Quantas vezes as nossas decepções, os nossos momentos que nós enfrentamos em nossa vida, o não que nós recebemos, o momento que nós estamos passando, ou talvez até mesmo a nossa estatura diante do problema, a gente diz assim, não vou mais prosseguir, não vou mais continuar, não vou mais tentar. Arrume uma maneira, mas avance para a glória de Deus. O seu problema não é motivo para você parar, ele é motivo para você superá-lo, e superá-lo ele na força do Senhor. Zaqueu é alguém que está totalmente decidido, irmãos. No meio da multidão, ele está decidido a passar por aquilo que era impossível. Zaqueu, que era um homem de pequena estatura, não se deixou parar diante daquela realidade que ele está enfrentando. Você talvez está enfrentando um momento difícil na sua vida. Não pare. Deus vai te dar estratégia para passar por isso e no final exaltar o nome do Senhor através do resultado. Nós precisamos compreender de que no meio da multidão, para Zaqueu seria impossível, mas nós cremos em um Deus que faz o impossível. Querido, muitos querem conhecer Jesus, mas no meio dos desafios desistem da caminhada. Muitos começam um processo com Cristo e andar com Cristo, mas no meio das lutas desistem, olham para trás, no meio da situação que está passando, falam assim, isso não dá para mim, é cansativo demais, é pesado demais, está sendo muito puxado, eu vou voltar. E aí retorna, porque não conseguiu passar por cima do desafio. Se você começou uma caminhada com Cristo, não olhe para trás. Mantenha-se os seus olhos no Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos dá vitória, e Ele dá vitória e mata gigante, porque Ele é poderoso para matar gigante. Esse é o Deus, querido. Ele não dá apenas a vitória, Ele destrói aquilo que está causando problema na vida dos seus servos. Ele é poderoso. E nós precisamos manter os nossos olhos no Senhor. Zaqueu então não deixou que um problema físico interferisse na decisão espiritual que ele tinha. A decisão dele era conhecer Jesus, caminhar com Jesus, ter um encontro com Jesus, porque Jesus transforma. Ele já havia transformado um cego mendigo, e Zaqueu sabia que esse Jesus que transformou aquele cego, quando ele começou a entrar por Jericó, ele poderia transformar a vida dele também. Nessa manhã, nós estamos diante de um Deus que transforma situações. Qual é a situação que você está vivendo hoje, que é impossível para você? Coloca isso para Deus, que Ele pode transformar essa situação. Ele pode mudar esse cenário, Ele pode fazer. Se algo nos impede de andarmos com Deus, precisamos fazer a escolha de superar essa realidade. O verso 5, o verso 6, ele vai dizer, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Percebe, irmãos, Jesus olhou para cima. Foi Jesus quem viu Zaqueu lá em cima. Foi Jesus quem viu Zaqueu. Não foi... Zaqueu queria ver Jesus, mas quem vê Zaqueu primeiro é Jesus. Jesus olha para cima, encontra um homem lá em um estado deprimido, em um estado perdido, com uma alma angustiada, um homem que precisava de um alcance. Jesus olha para ele e fala, rapaz, desce, porque eu vou entrar na sua casa hoje. Quando Deus vê em nós um esforço de permanecer, Ele vai falar, desce, porque eu vou entrar na sua casa hoje. Nós precisamos perseverar. Vida de perseverança. O Evangelho, irmãos, é para ser vivido com perseverança. Então, faça como Zaqueu, persevere. E o texto diz que Zaqueu ouve Jesus,
e rapidamente o recebe com alegria. A decisão de Zaqueu o leva à verdadeira alegria, e essa alegria é na presença de Jesus. Para finalizarmos nessa manhã, a terceira área e última que é transformada na vida de Zaqueu é a área das convicções. Quantos aqui são convictos de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completar? Convicção, querido. A convicção não está relacionada ao momento. A convicção está relacionada à certeza de quem nós cremos e que Ele pode mudar qualquer situação. Convicção não está relacionada ao dia que o barco está navegando e está tudo maravilhoso, o sol está bonito, você consegue pescar muitos peixinhos. A convicção está relacionada à certeza de que mesmo que o mar se agite, que o sol se esconda, que os peixes fujam, Deus é poderoso para acalmar a tempestade, fazer o sol raiar e fazer o peixe pular dentro do barco. Essa é a convicção que nós precisamos ter. Convicção está relacionada à certeza de que Deus é poderoso. Irmãos, muitas vezes tem crente que não tem convicção do que Deus pode fazer. Crente que não tem certeza, que não tem absolutamente a convicção de que Deus é um Deus que pode o impossível. Ele pode, querido, abra os seus olhos hoje em nome de Jesus. Deus pode alcançar o seu genro, mudar a realidade dele. Eu não sei qual é a condição que ele está hoje, mas eu sei que Deus pode transformar. O improvável Deus faz. Ele levanta pessoas do leito, Ele transforma situações que para os médicos não tinham mais jeito, como tem feito na vida do nosso irmão Diogo. Deus é poderoso para fazer o improvável. Esse é o Deus que nós servimos. Querido, para de olhar para as coisas achando que não tem jeito. Deus muda a história. O Deus que transforma o homem improvável nessa manhã está conosco aqui, dizendo para nós que Ele pode todas as coisas. O verso 7 e verso 8 diz para nós: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Querido, a cidade inteira havia murmurado ao ver Jesus se hospedar na casa de Zaqueu. Todos estavam contra aquela situação. Tudo dizia contrário. Se Zaqueu olhasse para a realidade do que as pessoas estavam falando dele, dizendo a respeito dele, do momento que ele está vivendo, Zaqueu poderia ser o homem mais triste, porque muita gente condenava aquele ato de Jesus entrar na casa de um pecador. Mas Zaqueu estava convicto de que ele precisava continuar com aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Ele não ia olhar para trás por conta dos murmurinhos, ele não ia parar por conta dos falatórios, ele não ia deixar de crescer naquilo que Deus tinha para ele, por conta do episódio que ele estava inserido, ou por conta de uma multidão inteira contra ele, porque se o Senhor estava lá, valeria a pena permanecer convicto naquilo que Deus iria fazer na vida dele. Muitas vezes a gente está olhando para as pessoas, para os problemas, para aquilo que dizem a nosso respeito, para aquilo que falam a nossa situação. Olhe para Jesus e veja Ele mudar a situação, irmão. Continue com seus olhos naquele que pode, mesmo que uma cidade inteira se volte contra. Olhe para o Senhor, porque quando Ele entra na vida de alguém, Ele transforma o homem improvável. Eles sabiam que Zaqueu era um grande pecador, mas Jesus é amigo dos publicanos e dos pecadores. Ele não veio para buscar aqueles que se acham justos e bons. Como médico, ele veio curar os que se consideravam doentes, e para esses ele veio. Querido, a escolha que Jesus fez aqui de entrar na casa de Zaqueu trouxe queixa a alguns olhos, algumas pessoas e algumas multidões, mas Jesus queria mudar a história de Zaqueu. E Zaqueu tinha a convicção de que as murmurações não iriam impedir ele de viver o que Deus tinha para ele. Qual foi o fruto dessa convicção? O verso 9 diz para nós: Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O fruto na vida de alguém que tem um encontro com Jesus é o arrependimento. E Zaqueu se arrepende. Querido, eu e você precisamos viver uma vida de arrependimento todos os dias. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Jesus virá para julgar a todos nós.
arrependa-se ainda hoje, porque dá tempo de se arrepender. Tem gente que está pregando e está vivendo uma vida torta. Tem gente que está cantando e está vivendo uma vida torta. Tem gente que está servindo e está vivendo uma vida torta. Tem gente que está liderando e está vivendo uma vida torta. O encontro com Jesus tem que nos levar ao arrependimento de vida, a mudanças, transformação, da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros e da maneira como nós nos relacionamos com Deus. Uma vida íntegra está relacionada naquilo que está dentro, não naquilo que está fora. Então perceba que Zaqueu, ao ter o encontro, tem o arrependimento. Ao encontrar-se com Jesus, ele se dispõe a corrigir as falhas do seu passado. Uma pessoa convertida torna-se honesta. Zaqueu quer agora reparar os erros do passado. Aprenda uma lição, querido. Viver um relacionamento intenso com Deus é seguido de abandono de vontades pessoais. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo vai dizer isso com clareza. Antes eu até fazia a minha vontade, agora é a vontade de Deus que prevalece na minha vida. Quem foi alcançado por Jesus não vive a sua vontade, mas vive a vontade de Deus na sua vida. Antes de tomar uma decisão por conta própria, pergunta para o dono da obra qual é a vontade dele, e ele vai dizer para você, e aí você vai tomar essa decisão baseada naquilo que ele tem para você. Jesus conclui essa palavra no verso 9, verso 10, e ele diz: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus salva o homem mais odiado da cidade, e esse era Zaqueu. Jesus salvou a mim, salvou você e nos transformou, porque ele ainda transforma o improvável e vai continuar fazendo isso, porque ele é dono dessa obra. Não olhe para as pessoas com o olhar de que elas não têm jeito. Jesus transforma o improvável. Eu queria orar nesse momento, convidar você a baixar sua cabeça. Nós vimos nessa manhã, que o passado de Zaqueu era repugnante para todos. Mas a salvação não é obtida pelas obras, mas pela graça. O fato de crermos em Cristo nos proporciona a salvação. Jesus já havia dito de que ele veio salvar a todos, a todos. Ele já havia dito para nós que a salvação de um rico era praticamente impossível, mas ele tornou isso possível na vida de Zaqueu, porque para Deus tudo é possível. Eu não sei, meu irmão,